Olá, pessoal. Estamos aqui, nós vamos apresentar agora para vocês a parte de química orgânica, que praticamente é o estudo do carbono. Eu chamo estudo do carbono porque nós vamos tratar basicamente só do carbono. Então, quando a gente vai estudar especificamente um elemento químico, é bom que a gente tenha, claro, a tabela periódica em mãos, tá? Então, antes eu vou contar uma história, né, a respeito de como começou esse estudo, né, chamado de química orgânica no começo, e depois a gente praticamente, depende dos professores, chama o estudo do carbono. Eu chamo estudo do carbono porque, como ele forma várias substâncias, né, e, e, e tem várias reações químicas, eu prefiro fazer um estudo separado dele, né, falar especificamente dele. Aí depois a gente pode, como toda a química, né, juntar tudo, certo? E fazer um estudo completo. Ok? Então, vou apresentar aqui, começar a apresentar. Demora um pouco aí, mas paciência. Bem, pessoal, eu, como sempre, eu venho avisando para vocês, né? Esse daqui é um assunto que eu tô abordando no agora no terceiro bimestre, tá? Mas isso serve para outras sequências também de estudos que a gente vai fazer, tá? Mas é no terceiro bimestre aqui, que eu estou chamando de Química Orgânica Parte 1, tá? Meus alunos. E aí, no final desse vídeo, no final das explicações, eu estou falando para quem vai fazer no Google Forms, quem optar, né, a fazer pelo Google Forms, eu estou colocando aqui o modelo, como é que vai ser. Esse modelo, né, está impresso, está na escola, esperando que os alunos peguem e entreguem na data que foi informado pela direção, tá? Então, olha só, a química orgânica, o estudo do carbono, começa praticamente aqui com essa substância, tá? Essa substância aqui, ela é a ureia, que é um composto, na verdade, que ela faz parte da composição, né, da urina, como o próprio nome específico, tá? Isso daqui é um selo do ano aqui comemorativo para o Friedrich Wörth, que é um alemão que descobriu, né, que deu início a esse estudo do carbono. Tá? Então, muito bom falar um pouco sobre ele. Então, olha só. No início do estudo da química orgânica, né, orgânica de organismo, tá? Data da metade do século XVIII, quando acreditava-se que os compostos orgânicos eram somente sintetizados pelos organismos vivos. Ou seja, acreditava-se porque, na verdade, naquele tempo não tinha como sintetizar, né, criar em laboratório alguma substância orgânica, ou seja, que fosse proveniente dos organismos vivos, tá? Eram só os que a gente chamava de inorgânicos. Ao mesmo tempo, os compostos inorgânicos, né, e não eram os orgânicos, claro, eram aqueles originados de organismos não vivos, os quais pertenciam ao reino mineral, né? Aí é chamada também de química mineral, tá? A teoria da força vital, ela postulava que as substâncias orgânicas não poderiam ser sintetizadas em laboratório, pois apenas os organismos vivos possuíam a energia necessária para isso. Então, essa teoria da força vital, tá, ela foi criada por um cientista chamado de Berzelius, e como ele não conseguia, claro, sintetizar no laboratório, não havia síntese de cientistas por laboratório de substâncias orgânicas, então acreditava-se que essas substâncias, claro, não poderiam ser criadas em laboratório. Tá? Aí nasceu a teoria da força vital, que era para fechar sobre o assunto. Só que, tá? Em 1828, esse químico chamado de Friedrich Wörth, tá? Sintetizou a ureia. A ureia, né, como já foi especificado, é um composto, uma substância que faz parte da nossa urina, né? Ou seja, de um organismo vivo, né? Tá? E ele sintetizou esse composto, tá, através do cianato de amônio, que é um composto inorgânico, tá, ok? Com isso, ele demonstrou que nem sempre os compostos orgânicos são originários de organismos vivos. Pessoal, aqui, a partir desse momento,
os cientistas começaram a criar uma grande quantidade de substâncias orgânicas que acreditavam-se naquele tempo, né, da teoria da força vital, que não era possível sintetizar em laboratório, tá? Daí cresce a necessidade de fazer um estudo, né, separado, como é a química orgânica. Eu ainda gosto de estudar separadamente, porque são muitos compostos, tá? E depois, como eu falo assim, depois que você faz um estudo completo, você pode, na verdade, juntar toda a química, né, como ela deve ser estudada, na verdade, tem que ser combinada, tá? Mas é necessário aqui o estudo do carbono separadamente para a gente entender a grande quantidade de substâncias que podem ser sintetizadas, né, e que existem com esse elemento químico, tá? Então, olha só, o carbono, tá? Aí na tabela periódica de vocês podem verificar que o carbono está nesse grupo aqui, ó, grupo 14. Quando eu identifico o grupo desse elemento químico, você pode, quando você já fez um estudo da tabela periódica, você pode concluir o seguinte, olha, que o carbono aqui, ele está entre os ametais, né? Ele é considerado um ametal, né? Na verdade, ele tem ele como ele faz ligações covalentes, ele é considerado um ametal, né? Para aquele nosso estudo de ligações, tá? E ele também aqui está separando, olha, ele está entre os grupos 1, 2 e 3, tá? 5, 6 e 7, ele está bem no meio, tá certo? Isso confere uma propriedade muito interessante a esse elemento, tá? Ele faz ligações covalentes, né, de acordo com a teoria do octeto, que um elemento só fica estabilizado, né, quando compartilha, ou quando fica com 8 elétrons na última camada. Então, o carbono, olha só, o carbono, nesse grupo 14, ele já me diz muitas coisas. Ele está com 4 elétrons na última camada, ele precisa compartilhar mais 4 elétrons, tá? Para quê? Para formar 8 elétrons, certo? Isso daqui nos diz o seguinte, tá? Que o carbono, quando eu for fazer a distribuição eletrônica dele, olha, tá? Pego lá o 6, que é o número atômico, faço a distribuição dele e chego nessa conclusão aqui, olha, que na segunda camada, olha, na segunda camada ele tem 4 elétrons, por isso ele está naquela posição lá, 14, tá certo? Então, devido a essa distribuição eletrônica aqui, eu também concluo, né, que o átomo de carbono ele precisa de 4 elétrons. E ele vai formar o quê? Essas ligações chamadas de covalentes, certo? Então, quando nós começamos a estudar o carbono, é necessário que você saiba essa posição dele para entender os postulados. O que são os postulados de Kekulé, tá? Esse acento aí, né? A pronúncia é Kekulé. Quem quiser chamar de Kekulé, chama. O que são postulados, pessoal? Kekulé já fazia muitos experimentos, né? E toda vez ele concluía a mesma situação, certo? Então, para começar a estudar o carbono, os compostos do carbono, você precisa saber de 3 postulados, ok? Isso daí, esses postulados, eles não precisam, né, de demonstração, é uma verdade indemonstrável, certo? Como diz aqui a definição, certo? É um fato já conhecido, né? Era notório que isso acontecia sempre, né? Quando eles faziam sínteses, acontecia sempre. Então, não era necessário demonstrar, isso acontecia. É uma verdade que não precisa ser demonstrada, tá? Então, postulados são esses, são 3 basicamente, tá? Basicamente, são 3 somente. O primeiro diz o seguinte, que ele é tetravalente, né? Isso daí a gente já tinha verificado na tabela periódica, e a gente pode verificar pela configuração eletrônica dele também, tá? Então, olha só, nessa última camada, ele tem 4 elétrons, certo? Tá aqui os 4 elétrons do carbono, representado por essas bolinhas vermelhas aqui, ó, tá? Esses são os 4 elétrons do carbono, tá? E ele precisa de mais, né? De mais 4 elétrons, para quê? Para quando você for somar aqui, olha, cada par desse daqui, quando você for somar, tá? Esses parezinhos aqui, eles têm o quê? 8 elétrons, ok? Então, o carbono, pessoal, ele forma 4 ligações covalentes, olha. O que são ligações covalentes? São esses traços aqui, olha, tá? Cada traço desse daqui, você tem que compreender que contém o quê? Um par de elétrons, tá? Um par de elétrons.
Toda vez que você verificar esse traço covalente aqui, significa que tem um par de elétrons. E esse par de elétrons é representado por esse tracinho, tá? Então, aqui eu tenho a minha fórmula plana. O ponto está num plano do seu caderno, no plano do quadro. E aqui a verdadeira estrutura desse átomo de carbono, que é formado por quatro hidrogênios, né? Essa substância aqui é a substância metano, que é um gás metano mais conhecido aí, usado como combustível, tá bom? É o CH4, gás metano, o composto mais simples de carbono, tá bom? Então aqui eu tenho a fórmula eletrônica ou de Lewis, né? Lá de ligações, a gente já viu isso daí, ligação, fórmula eletrônica, e aqui cada parzinho desse daqui é representado por esse tracinho, tá? E olha só, de acordo com isso daqui, que o carbono tem 4 ligações, ele pode ter ligações simples, olha lá, só ligações simples, você tem que saber. Uma ligação dupla, tá? Ou duas duplas, ou uma tripla, tá? Então, veja que no total, ele sempre vai ter o quê? 4 ligações, certo? Que podem ser 4 simples, uma dupla e duas simples, duas duplas, uma tripla e uma simples, tá? Mas sempre no total de 4 ligações. Você não pode esquecer isso. E devido a essa característica, esse carbono ele vai formar muitas substâncias, não só com ele mesmo, mas com outros elementos da tabela periódica, tá? Segundo postulado, isso daqui é importantíssimo também. Essas ligações simples aqui que a gente vê no carbono, tá? Elas são todas iguais. Como é que a gente verifica isso daqui, que elas são todas iguais? Olha só, essa fórmula aqui, a fórmula molecular de uma substância, né, usada como usada nos campos de agricultura, tá? Eles afastam os insetos e assim por diante. E é herbicida. E essas ligações aqui, pessoal, olha só, eu tenho cloro, tá? Um cloro ligado a uma ligação aqui e 3 hidrogênios ligados às outras ligações do carbono, tá? 4 ligações. Então, vejo que se eu mudar a posição do cloro, olha, se eu mudar a posição do cloro, eu não estou formando outra substância. Por quê? Porque, na verdade, eu estou girando somente, certo? Eu estou fazendo só um giro da minha molécula, tá? Eu não estou formando outra substância. Então, é isso que quer dizer, na verdade, certo? Que essas 4 ligações simples são iguais. Tá legal? Então, vejam o que aqui está acontecendo aí. Eu estou girando a molécula, tá? Terceiro postulado. Terceiro postulado, os átomos de carbono ligam-se, né, entre si, como eu já falei anteriormente, eles ligam entre si, essa propriedade importantíssima, e com outros elementos da tabela periódica, né, formando estruturas denominadas de cadeias carbônicas. Olha só, tá? Mas notem aqui que cada carbono, certo, que eu estou apontando aqui, ele tem que ter 4 ligações. Então, mesmo eu não escrevendo as 4 ligações aqui, você tem que entender, ou mesmo você pode completar, tá, as ligações que o carbono tem que ter, tá legal? Porque ele tem que ter 4, não pode faltar essas ligações. Tá? A gente vai ver que isso aqui é muito interessante, eu tenho que saber. Tá? Então, toda vez que tiver um carbono faltando as 4 ligações, você, né, conclui que ele tem mais 3. Tá? Se tem uma ligação, tem 3. Se tem 2, falta 2. Se tem 3, falta mais 1. Sempre para formar 4. Tá legal? Então, aqui, olha, eu tenho uma cadeia aberta, né, que a gente já estudou. Cadeia aberta. Aliás, desculpem, a gente vai estudar. Aqui uma cadeia fechada, tá? Aqui uma cadeia ramificada. Aqui uma cadeia, né, mista, que a gente vai estudar lá na frente. Certo? Então, são esses 3 postulados que a gente tem que ter em mente. Certo? Todos eles são importantes, principalmente o primeiro, que diz que o carbono é tetravalente. Eu não posso esquecer desse fator. Tá legal? Então, vamos lá. Classificação dos carbonos de uma cadeia. Como é que a gente vai classificar? Olha só, primeiro eu tenho que entender que o carbono tem 4 ligações de acordo com o primeiro postulado. Então, ele vai ter 4 classificações. Como assim? O carbono ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Tá? Quando é que ele é primário? Quando ele está ligado a somente um átomo de carbono, olha. A um átomo de carbono. Então, olha só, essa definição ela é tão simples que às vezes a gente confunde, tá? Então, muito cuidado que ele está dizendo que ele está ligado a átomo de carbono. Ele tem que ser o carbono, certo? Então,
o átomo de carbono, olha só. Se eu escrever uma estrutura desse tipo aqui, ó, tá? Se eu for classificar os carbonos, olha só, esse carbono aqui, ele não tem classificação, tá? Sem classificação. Sem classificação. Por quê? Porque ele está ligado ao átomo de oxigênio. E aqui eu estou falando para vocês que a minha classificação ela só fala, certo? Ela só fala em átomos de carbono, tá bom? Então, quem são os classificados? Esse daqui é classificado como primário. Por que primário? Porque ele está ligado a um átomo de carbono. E esse também aqui vai ser primário, porque ele só está ligado a um átomo de carbono, tá? Então, muito cuidado com esse exemplo. Esse exemplo é muito simples, olha, tá? Eu estou indicando que esses daqui, certo? São átomos primários, olha, tá? Na tabela periódica. É uma definição muito simples, mas que confunde muita gente, tá? Então, secundários, olha, eu estou apontando aqui, ó, secundário, tá? Esse daqui é um átomo secundário, por quê? Está ligado a 2 átomos de carbono, certo? Desde que eu estou me interessando aqui pelo átomo de carbono, eu não estou me interessando pelo hidrogênio, pelos outros átomos, é o átomo de carbono. Então, se ele está ligado a 2 átomos de carbono, certo? Ele é considerado secundário. E esses daqui, olha, certo? São primários, porque só estão ligados a um átomo de carbono, tá? É muito simples. Carbono terciário. Terciário é porque está ligado a 3 átomos de carbono, olha só. Tá esse do centro aqui, olha, ligado a esse aqui, né? Esse do centro está ligado a esse, que é primário, olha, tá? Eu não classifiquei aqui para não sujar. Está ligado a esse outro aqui, ó. Esse daqui é primário. E a esse, tá? Que é primário, tá? Então, a minha atenção toda é para esse camarada aqui, olha. Isso é um carbono terciário, tá? Carbono quaternário, olha só, ao redor dele aqui, você verifica que ele tem o quê? Ele tem 4, olha, 4 átomos de carbono ligados a ele, certo? Se você fosse classificar esses átomos da extremidade aqui, eles seriam o quê? Primários, tá? A minha atenção é para esse camarada aqui, que é o nosso quaternário, tá legal? A gente vai fazer exercícios sobre isso e a gente vai aprender mais. Bom, aqui eu tenho um resumo, olha. Classificação dos carbonos, aí eu estou dando, olha, o verde são os primários, né? Aqui o meio clarinho, alaranjado meio claro aqui é o carbono secundário, tá? O carbono terciário é esse cor de rosa, certo? E o azul, o quaternário. Quando você tiver dúvida, é só você dar uma olhada nesse resumo. Bom, um exemplo aqui, olha. Classifique os carbonos abaixo, respectivamente. Cuidado com essa palavra aqui, tá? Respectivamente. Em primários, então, ele quer nessa ordem, olha. Primários, secundários, terciários e quaternários, tá? Então, como é que você faz? Primeiro, você anota aqui, olha. Eu vou botar aqui, olha, primário, secundário, terciário e quaternário, certo? Organizadamente. E eu vou classificar aqui, olha só, os primários eu vou classificar aqui, né, por P, tá? Então eu vou classificar primeiro os primários e vou contar, olha. Esse daqui é primário, tá? Depois eu vou contar, olha. Esse daqui é primário, se você quiser contar logo de uma só vez, vou contando. Então, os carbonos da extremidade, geralmente, olha o que eu estou falando, geralmente, tá? Eles são primários. Isso não quer dizer que vai ser sempre. Você tem que verificar, tá? Então, esses carbonos que eu estou marcando aqui, eles são da extremidade, olha, estão na extremidade. Eu só tenho que verificar se eles estão ligados realmente a carbono para eu classificá-los, tá? Então, esse carbono aqui, olha, ele é primário, certo? Primário, vou botar P aqui, tá? Quando você estiver fazendo no seu caderno, tome muito cuidado para você não borrar, tá? Então, você conta logo os primários, olha. Certo? Isso daqui são os primários. Bora ver se tem mais primários aqui, olha.
Você vai olhando na estrutura, verifica se não tem mais primário, tá? Se não tiver mais, você vai passar para o secundário, certo? Se lá na frente você está bem atento, se faltar, você faz de novo. Tá? Então, bora para o secundário agora. Olha. Secundário. Bora marcar os secundários aqui de vermelho. Tá? Olha, esse é secundário. Vou botar um S aqui, ó. Secundário. Bora ver se tem mais secundário. Esse é secundário. Tá? Esse outro aqui é secundário. Ok? Esse daqui não. Olha. Tá? Esse daqui do meio, sim. Cuidado que tem muito aluno que confunde a dupla ligação com o secundário. Não tem nada a ver. É uma dupla ligação, mas só está ligado a um átomo de carbono, certo? Então vamos lá contar os secundários. Olha, bora, os secundários eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui 4. Certo? Quantos primários tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Terciário. Bora botar o terciário agora com uma cor verde. Tá? Terciário, bora ver o terciário aqui, olha. Terciário. Certo? Terciário, tem mais? Não tem mais, olha. Terciário só tem um. Tá bom? Se não tivesse nenhum, você ia botar 0, tá? E quaternário, olha lá, para a gente não perder muito tempo, quaternário aqui, certo? Aqui no meio, tá ligado a 4 átomos de carbono, tem 1 também. Então, olha só, essa sequência, como ele está dizendo aqui, respectivamente, vai ser assim, olha, primário, certo? Secundário, tá? Terciário e quaternário. Veja que se não tivesse nenhum primário, seria 0. Se não tivesse nenhum secundário, 0. Tá? Entenda isso daí. Então, a ordem que ele está querendo é essa aqui, olha. Tá? 7, 4, 11. É assim que vai aparecer na resposta de vocês. Tá? Nas respostas de itens, para vocês marcarem. Então, muita atenção, tá? Nessa ordem. Você primeiro, como ele está pedindo respectivamente, você determina, né, devagar, tranquilamente, certo? Para não errar, e depois marca a questão correta, tá? Muito simples. Olha só, determinação de fórmula molecular e estrutural, isso a gente pede direto, tá bom? É em vestibular, prova do Enem, cai direto. Então, eu tenho 3 tipos de fórmulas aqui, olha, tenho 3 tipos, praticamente, certo? Que a gente vai estudar, olha. Primeiro é a fórmula molecular, eu vou pedir bastante, certo? Que é a fórmula molecular? Você olha a estrutura, tá? Você olha a estrutura da substância, conta os carbonos, conta todos os átomos que estão envolvidos nessa substância, tá? Então, eu vou adiantar logo um conceito aqui, que quando nós temos só carbono e hidrogênio, atrás eu estou dando a definição melhor, tá? Eu tenho um hidrocarboneto que a gente vai estudar bastante aqui também, certo? Tudo a gente vai estudar bastante. Então, os tipos de fórmulas orgânicas. Olha, eu tenho o butano, aqui que o butano é um dos componentes do gás de cozinha, que é um gás incolor, sem cor, inodoro, sem odor, tá? Então, é interessante aqui, você pode dizer, pô, mas o butano ele tem um cheiro, ele não tem cheiro, tá? Não tem odor. É colocado uma substância lá, que é para a gente saber quando está escapando o gás, certo? Senão, sem isso, se tornaria muito perigoso a gente ter um gás de cozinha em casa, tá? Altamente inflamável, obtido pelo aquecimento do petróleo e do gás natural. Ele pode ser representado por essas fórmulas aqui, olha só, a gente vai representar sempre aqui o gás metano. Então, primeiro de tudo, o gás butano. O gás butano, o que significa essa fórmula daqui? Olha? Eu tenho 4 átomos de carbono, certo? E eu vou botar aqui, olha, bem pequenininho, tá? 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Eu vou botar aqui, certo? Bem pequenininho. O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui a gente chama de índice, certo? A gente já falou isso quando a gente estava vendo reações químicas, tá? Então, isso daqui é índice ou atomicidade. Atomicidade. Essa atomicidade é a quantidade, né, que a gente está vendo aí, a quantidade de átomos na minha fórmula, né, na minha substância. Ok? Então, isso daí vai ser muito pedido para vocês, tá? Fórmula estrutural, olha só. Fórmula molecular e a fórmula estrutural plana, ou seja, está num plano. Vou escrever isso
num plano, tá ok? Uma folha de caderno, um quadro, olha só. Então, eu tenho esse tipo aqui, ó, tá? Vocês vejam que é uma fórmula muito longa. Quer dizer, se eu tivesse um átomo de carbono já com 20 carbonos, certo? Um hidrocarboneto com 20 carbonos, fica muito difícil a gente estruturar essa molécula, escrever no quadro. Então, cada vez mais, a gente precisa de colocar algumas informações mais simples, tá? Que a escritura fique mais simples, tá certo? Que as substâncias fiquem mais simples. Então, veja o que a gente vai fazer. A gente vai condensar, olha, tá? Essa molécula aqui, ó, tá? Então, vejam que nesse carbono, tá? Nesse carbono aqui, que eu estou apontando, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele, olha. Esse segundo carbono, ele tem 2 hidrogênios ligados a ele, tá? O mesmo para esse, certo? E aqui, esse da extremidade, a gente verifica que tem 3 hidrogênios ligados a ele, tá? Então, a gente vai ver que essa estrutura aqui, ela pode ser condensada, pode ser escrita de maneira mais simples, tá? Como é que a gente escreve? Olha lá, eu pego esses 3 hidrogênios aqui, certo? 3 hidrogênios aqui, eu boto H3. Olha, escrevo H3C, ou CH3. Esse carbono aqui do meio, ele não tem 2 hidrogênios? Então, CH2. Esse outro hidrogênio aqui, não tem 2 hidrogênios ligados a ele? CH2, tá? E esse da extremidade aqui, CH3. Isso daqui é uma fórmula que a gente chama de condensada, tá legal? Tá aqui a explicação, olha. Então, olha só, outra forma que eu tenho de condensar mais ainda, eu não tenho 2 CH2 aqui, olha, repetidos, tá? Eu posso escrever assim, olha, tá legal? Eu posso escrever assim, ó. Pegar isso e botar entre parênteses, tá legal? E escrevo, olha, 2CH2, H3C, CH3, tá? É uma forma que eu tenho de condensar. Fórmula geométrica, o zigue-zague. Eu chamo de geométrica por causa que o carbono, ele tem ele é espacial, né? A verdadeira estrutura dele é espacial. Aqui eu tenho a estrutura plana, né? Estou escrevendo a estrutura plana. Então, olha só, muito cuidado quando eu for escrever essa estrutura, tá? Eu estou escrevendo a mesma substância, olha. Eu vou chamar aqui de carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Eu posso escrever essa mesma substância colocando a forma de zigue-zague, como alguns autores chamam, olha, tá? Então, olha só, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. O que é que você tem que entender aqui, pessoal? É que essas extremidades, olha só, os carbonos, eles estão nas extremidades, aqui a extremidade, olha. Cada extremidade eu tenho um carbono, tá? Cada extremidade, certo? E esses daqui são os vértices que a gente chama. Então vejam que eu estou quebrando aqui, eu vou quebrando as linhas, né? Cada quebra que eu dou na linha, eu formo um vértice ou eu fico com uma extremidade. E aí os carbonos estão nesses vértices ou extremidades. É a minha representação. Tá legal? Então olha só, 1, 2, 3, 4. O que é interessante você notar aqui, que nessas bolinhas eu sempre tenho que marcar são os carbonos. E aí, como é que você vai verificar a quantidade de hidrogênios? Simples. Cada linha dessa daqui é uma ligação do carbono, tá? Então, isso significa que se eu tenho uma ligação aqui, olha, no carbono, certo? Se eu tenho uma ligação no carbono, eu tenho 3 hidrogênios, né? Para formar 4, sempre para formar 4. Esse carbono aqui, esse carbono 2, olha, eu tenho 2 ligações, então eu tenho, faltam mais 2 ligações. Essas 2 ligações são os hidrogênios, certo? Que eu tenho aqui, olha, tá? Esse carbono 3 aqui, olha, eu tenho 2 ligações, olha. 2 ligações, tá? Se eu tenho 2 ligações, eu tenho aqui nesse carbono 3, 2 hidrogênios, que é para formar 4. E aí, da extremidade, olha, eu tenho uma ligação, eu tenho 3 hidrogênios aqui para formar 4 ligações. Então, é assim que eu faço a dedução, certo? Dos átomos, das quantidades de hidrogênios, tá? Então, notem aí, olha, os carbonos estão nos vértices e nas extremidades, tá legal? E o hidrogênio é determinado por dedução. É isso que a gente vai verificar nas substâncias aqui. E eu tenho que entender que uma substância que só tem carbono e hidrogênio é chamado de hidrocarboneto. Hidrogênio, hidro,
de hidrogênio, carboneto de carbono, tá? Só tem carbono e hidrogênio, são chamados de hidrocarbonetos, tá? Nas fórmulas representadas por linhas, olha só, aqui eu tenho uma representação por linhas, tá? Que eles chamam de zigue-zague, e estão aparecendo átomos aqui, olha, tá? Os átomos de carbono estão aparecendo explicitamente, tá? E aqui eu tenho outros átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Quem são? O oxigênio aqui, mas pode aparecer nitrogênio, pode aparecer cloro, tá? E assim por diante. Então é isso que ele está dizendo aqui, olha. Nas fórmulas representadas por linhas, quando a molécula não for, olha, não for um hidrocarboneto, ou seja, quando ela não tiver só carbono e hidrogênio, os átomos que são diferentes de carbono e hidrogênio, eles aparecerão explícitos nessa representação. Quem são aqui, olha? É o oxigênio, olha, tá? Olha só, os átomos diferentes de carbono e hidrogênio aqui. Mas poderia, como eu estou falando, poderia ser quem? Poderia ser, tá, nitrogênio e outros átomos aí, tá? Então, os átomos que são diferentes de carbono e hidrogênio, eles aparecem explicitamente, tá bom? Então, quando eu for fazer uma fórmula, olha só, são fórmulas orgânicas, a primeira coisa que eu vou colocar aqui são o quê? São os átomos de carbono e hidrogênio, olha, tá? Tem grande, tem uma fórmula maiúscula, não bota em minúsculo, tá? Aí eu vejo, tem outros átomos diferentes aqui? Tem o oxigênio, olha, tá? Então, são 3 elementos, essa minha substância aqui, são 3 elementos, que é a vitamina C, né? São 3 elementos. Então, olha só, pessoal, quando eu tenho esse tipo de fórmula aqui, eu conto logo os átomos que são diferentes de carbono e hidrogênio, olha, tá? Então, eu tenho aqui, quantos oxigênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 oxigênios. Então, eu vou colocar logo ele, olha, porque ele é o mais fácil de ser contado. Eu sempre deixo o hidrogênio para depois, porque o hidrogênio ele é conseguido por dedução, tá legal? Então, olha só, vou marcar os carbonos. Lembre-se que os carbonos, eu tenho os carbonos aparecendo aqui, olha, tá? Esses são os mais fáceis, eu deixo para contar depois. Então, vamos lá. Vou contar os que estão aqui na molécula, olha, que não estão explícitos, aparecendo explicitamente. Mas eu sei que tem carbono aqui, por quê? Porque aqui forma um vértice, né? Uma quebra. Tá? Então, olha só, vou marcando os carbonos, certo? Em cada vértice desse daqui, eu tenho um carbono, olha. Esses são 4 carbonos que estão na minha molécula, olha, e mais 2 estão fora, olha, estão aparecendo. Então, não esqueça, eu tenho 4 mais 2 que estão aparecendo. São 6 carbonos. Tá legal? 6 carbonos, vou botar aqui. Não é preciso fazer essa conta, você pode ir fazendo direto, tá? Então, são 6 carbonos, olha. Vou deixar os hidrogênios sempre por último, tá legal? Então, olha só, quantos hidrogênios vou botar aqui? Quantos hidrogênios estão aparecendo aqui, olha? Bora contar, olha. Eu tenho 1, certo? 1, 2, 3, 4, 5, né? 6 e 7. São 7 hidrogênios, olha, certo? Que estão aparecendo aí, que estão claramente. Então, esses daí eu não posso esquecer de contar, tá? Aí eu vou verificar agora, na molécula, onde estão os outros, certo? Se tiver, se não tiver, tudo bem. Olha lá, esse carbono aqui, esse carbono que eu estou apontando aqui, ele tem 3 ligações, olha. 1, 2, 3 ligações, olha, tá? Então, está faltando um hidrogênio. Eu vou fazer um traço aqui, só para ficar, só para não ter que rasurar muito a minha fórmula, tá? Então, eu vou fazer um tracinho aqui, ó, tá, para contar depois. Ó. Esse carbono aqui, ó, certo? Esse carbono aqui, tá? Ele está com 4 ligações, olha, 1, 2, 3, 4. Então, ele não precisa ser colocado nada, porque ele está completo, ele está com as ligações completas. Já esse aqui, não, certo? Esse carbono aqui, não, tá? Ele tinha 3 ligações, eu precisei colocar mais um hidrogênio, certo? Então, esse daqui está completo, tá? Não preciso colocar nada. Aí eu venho, agora eu vou contar para esse, ó, para ver quantas ligações ele tem, olha. Cada tracinho desse é uma ligação. 1, 2, 3, 4. Então, não preciso também colocar nada nesse, certo? Esse daqui não tem nada, tá? Esse daqui não tem nada. Bora verificar esse.
certo? Bora verificar. 1, 2, 3, 4. Não preciso também colocar nada nele, porque ele está completo. Tá legal? Então é assim que a gente determina. Vejam que só esse carbono aqui que estava escondidinho, que tem um hidrogênio. Eu não preciso colocar aqui, olha, um hidrogênio, que senão você vai borrar muito a sua forma. Você só faz um tracinho, aí pode ser de lápis, tá? Para depois você não se enganar com as outros pedidos que podem acontecer na forma. Então, olha lá, eu só tenho mais um hidrogênio. Então, no total, eu tenho 8, olha. Tinha 7 que estavam aparecendo, tá legal? E um que estava escondido, que a gente matou por dedução. Então, eu tenho 8 aqui, olha. Certo? É isso aqui que vai ser pedido de vocês, olha. A fórmula molecular, tá legal? E você tem que contar. Primeiro, você bota carbono e hidrogênio. Se tiver átomos diferentes de carbono e hidrogênio, você vai colocar e vai começar a contagem por eles, porque eles são mais fáceis, tá? Olha aqui, uma observação, tá? Esse tipo de ligação zigue-zague, ele tem a dupla, tem as ligações simples, e quando tiver tripla, você tem que tomar cuidado. Por quê? Olha só, as ligações triplas, você está vendo aqui, olha, tá? Que ela tem um início, olha, ela inicia e finaliza, tá? Ela tem um início, certo? E finaliza, tá? Então, em cada início, olha, eu tenho um carbono e você vai ter que marcar esse carbono para você não esquecer. Você sempre tem que marcar, tá legal? Você marcando o carbono, você não se engana, olha, tá? Então, marcou o carbono, olha, tá? Depois você marca o que apareceu o resto, olha. Aqui tem carbono, certo? Aqui tem carbono, que são vértices, né? Aqui extremidade, olha, tá? Então, a primeira coisa que você faz é isso para determinar a quantidade de carbono. Então, vejam que essa estrutura aqui é um hidrocarboneto. Por quê? Porque você percebe que não está aparecendo átomos diferentes de carbono e hidrogênio, tá? Então, só tem carbono e hidrogênio. Olha lá. A fórmula vai ficar assim, olha. Todos dois. E você só tem que, na verdade, contar a quantidade, né, de carbonos e hidrogênios. Então, vejam só. Para marcar aqui. Quantos carbonos eu tenho nessa primeira estrutura? Olha. Eu tenho uma, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Olha. Cuidado, não risque assim no seu caderno, só faça uma contagem, né? Você já contou. Não é preciso riscar, senão você vai se confundir, né? O que eu vou colocar agora. Olha lá. Para eu saber a quantidade de hidrogênio, o que eu faço? Eu conto a quantidade de ligações que cada carbono tem. Se faltar para completar 4 ligações, esse é o hidrogênio. Faltou, é hidrogênio, tá? É por dedução. Faltou ligação? Essa ligação é hidrogênio, tá bom? Então, olha só. Esse carbono aqui tem 3 ligações, ó. 3 ligações. Esse carbono aqui que eu estou apontando, 3 ligações. Então, na verdade, está faltando um hidrogênio. Eu vou botar bem tranquilo aqui para a gente não se enganar. Olha lá, esse agora que eu vou apontar aqui, ó, esse carbono aqui, esse aqui, ó, tá? Esse carbono aqui, ele tem, o que é que você verifica? Que ele tem, olha lá, 1, 2, 3, 4 ligações. Se ele tem 4 ligações, ele não precisa colocar nenhum tracinho, ou seja, hidrogênio, tá? Esse carbono aqui, ó, ele tem 1, 2, então ele tem quantos hidrogênios? 2 para completar 4, tá? Vou botar só esses tracinhos aí. Esse carbono aqui do meio, olha, quantas ligações ele tem? Olha, bora contar. 1, 2, 3. Então, quanto falta para completar 4? Falta um hidrogênio. Vou botar bem aqui, olha, bem tranquilo, para a gente não confundir. Aí depois a gente sai contando. E esse pessoal da extremidade, olha, eles só têm uma ligação, olha. Esses da extremidade, olha. Eles só têm uma ligação, olha. Uma ligação cada um. Então, para completar as 4, eu preciso de quantas? De 3, tá? Cada um tem 3 hidrogênios. Certo? E aí eu faço contagem, olha. Eu vou contar agora. 3, 4, 7,
10 hidrogênios, tá? Depois você só faz contar os tracinhos aí, tá legal? Por isso é importante que você não borre muito a sua estrutura para não ter problemas, tá? E a mesma coisa você vai fazer para o resto, olha. Eu vou pegar aqui esse hidrogênio da extremidade, você vê que ele tem 3 ligações, olha. 1, 2, 3. Então está faltando quantos para completar 4? 1 hidrogênio, tá? Aí você paga aqui, isso aqui eu só estou mostrando para deduzir, tá? Então, esse aqui, olha, ele tem quantas ligações? 1, 2, 3. Mais uma, 4. Olha. Ele está completo. Então, não preciso colocar hidrogênios, porque ele está com as ligações completas. E esse daqui do meio, olha, esse que eu estou apontando aqui, ele tem 2 ligações, olha. Então, faltam quantos para completar 4? Quantos para completar 4? 2 hidrogênios, que eu vou botar só esses tracinhos aqui, tá bom? Esse da extremidade, olha, ele só tem uma ligação. Então, faltam 3 hidrogênios para completar 4. Pronto, feito isso, você vai contar, olha, 1, 3, 6. Certo? Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então, é assim. Cada vez que você sentir dificuldade, você tem que voltar o vídeo e verificar, né, as fórmulas, tá ok? Olha só, aqui eu estou dando um resumo aqui para vocês fazerem os procedimentos, tá? Como nós fizemos, olha. Primeiro passo, montar a fórmula molecular, né? Quer dizer, botar primeiro carbono, hidrogênio, certo? Aqui eu estou resumindo tudo que eu falei, tá bom? Se você tiver dúvida, é só olhar. Por isso, iniciar a fórmula com esses 2 átomos, certo? Se não aparecer outros átomos como nitrogênio, oxigênio, enxofre, cloro, etc., outros átomos, essas substâncias serão um hidrocarboneto, certo? Se só aparecer carbono e hidrogênio, vai ser um hidrocarboneto. É um exemplo que eu estou botando aqui, olha. Essa substância aqui é chamada de benzeno, a gente já vai ver, tá? É um hexágono, olha lá. Só tem carbono e hidrogênio. Um hidrocarboneto, olha. Tá? Bora fazer a fórmula dele aqui, olha. Fórmula molecular dele. Vou botar aqui. Como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, olha. Certo? Aí eu vou contar, olha. Quantos carbonos tem? Quantas bolinhas eu fiz aqui, olha? 1, 2, 3. Tenho 6, tá? Quantos hidrogênios tem nessa molécula? Aí você vai fazer por dedução, olha. Tá? Esse carbono aqui, ele tem 3 ligações, olha. 1, 2, 3. Então, falta um hidrogênio. Todos eles, olha, tem 1, 2, 3. Todos eles têm 3 ligações. Tá? Então, está faltando um hidrogênio em cada um deles, certo? Para completar 4. Então, você vai botar aqui, olha. Tá aqui a fórmula molecular do benzeno, tá? Esse é o benzeno. Vai aparecer muito nas nossas estruturas. É importante que eu saiba quem é ele, olha. Tá? Um hexágono com 3 ligações duplas dentro dele, olha, alternadas, tá? Se a molécula possui átomos diferentes de carbono, olha, no caso aqui, oxigênio, tá? Olha só, oxigênio, nitrogênio, tá legal? Olha lá, estão aparecendo explicitamente, tá? Estarão visíveis na estrutura, estão aparecendo explicitamente aí, tá legal? E quando aparecem os carbonos fora, ótimo ainda, tá? Então, aqui nessa estrutura, olha só, eu tenho 2 átomos diferentes de carbono e hidrogênio, tá bom? Então, quando eu for fazer a fórmula molecular dele, como é que vai ficar? Olha? Bora verificar aqui. Aí eu vou botar, olha, sempre carbono e hidrogênio, tá? Quem são os outros átomos que tem diferente? Oxigênio e nitrogênio. Isso daqui tem uma ordem, tá, pessoal? Ordem de eletronegatividade, tá? Mas se você não lembrar, deixa assim, isso é uma ordem de eletronegatividade, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, pessoal, é contar esses átomos que são diferentes. Por quê? Porque eles são mais fáceis, olha lá. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Você vai botar aqui embaixo. 4. Quantos oxigênios? 1, 2, só 2. Tá? Então, você mata logo esses daí que são os mais fáceis, tá bom? Depois você vai para os carbonos, olha. Carbonos, aí você sabe, olha, tem os carbonos aparecendo, né? E tem os carbonos que não estão aparecendo. Então, eu vou marcar aqui de azul, olha. Então, carbono que estão aparecendo, você não pode esquecer, tá? Então, tem 3 carbonos fora. Bora
Não é preciso você fazer isso daqui, eu estou só demonstrando para vocês. Então, 3 carbonos fora. Bora ver quantos tem que não estão aparecendo na molécula zigue-zague. Tenho 1, vou contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha. Tá? No total eu tenho 8. Certo? Agora eu vou verificar quantos hidrogênios tem. Então vou botar logo aqui, olha, 8. Já ajuda quando as provas são de marcar, você verifica se já não dá para tirar nenhuma, né? Tá? Aí você vai diminuindo, vai aumentando essas chances de acertar quando ela é objetiva, tá bom? Vou contar os hidrogênios agora. Olha. Os hidrogênios, vou contar aqui de verde, fica bem claro, tá? Nota que tem os hidrogênios aparecendo, olha. São esses aqui, olha. 3 hidrogênios, olha. Então, como eles estão aparecendo, eu vou logo marcar eles aqui para eu contar, olha. Então, tem 3, 6, 9 que estão aparecendo, olha. Tá? Bora verificar os que não estão aparecendo. Então, em cada carbono desse daqui que eu marquei, olha, esses carbonos aqui, tá? Em cada carbono deles aqui, você vai verificar se eles estão com ligações completas ou não. Se tiver incompleto, o que tiver faltando vai ser hidrogênio, tá? Então, você vem aqui, ó, tá? Vai contar. Aqui nesse carbono aqui, ó, bora contar aqui. Quantas ligações tem, olha? 1, 2, 3 ligações. Porque se tem 3 ligações, falta um hidrogênio, que eu vou botar aqui esse tracinho, olha, verde. Tá? Esses 2 do meio aqui, olha, vejam que eles estão completos, olha. 2, 4 ligações, olha. 2, 4 ligações. Então, eles estão completos, não preciso colocar nenhum hidrogênio. Certo? Nenhum hidrogênio. Então, com as 4 ligações completas. Esse daqui, olha, ele está com as 4 ligações também completas, olha. 2, 3, 4. Está com as 4 ligações dele completas, então não preciso colocar também hidrogênio nenhum. Certo? E esse outro aqui, olha, tá? Está com as 4 ligações completas, olha. 1, só você contar. 2, 3, 4. Tá? Então, pessoal, na verdade, só tinha um aqui, olha. Tá? Que é esse daqui, olha. Estava faltando. Então, eu vou completar aqui com 9 mais 1, 10. Tá? É só fazer com calma e vai dar tudo certo. Está aqui a fórmula molecular dessa substância. Tá legal? Então, muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado, é só você dar uma revisão. Toda vez que você tiver dúvida, dá uma revisão. E olhar também alguns vídeos no YouTube. Tá? YouTube que tem muitos exercícios disso, tá? Então, olha lá. Se a fórmula do tipo de zigue-zague marcar todos os carbonos como um ponto sutil para saber que nesse local há carbono. O ponto sutil que eu falo é esse, né? A gente acabou de fazer lá. Tá? Acabou de fazer lá. Tá legal? Anteriormente. Bom, os pontos sutis são esses. Quarto passo, contar os hidrogênios. Saber que cada carbono, olha só, em cada carbono encontrado possui 4 ligações, certo? Traços ou riscos aqui. Né? Se faltar traços, deduzir que trata-se de hidrogênio. Então, pessoal, se você der uma olhada, se você se perder, é só você olhar nesse resumo que eu estou fazendo para vocês que você vai conseguir fazer todas as questões que eu passar para vocês, tá? Do Google Forms, das próximas questões que virão, tá legal? Só você fazer uma recordação, olhar esse vídeo, qualquer coisa é só tirar dúvida comigo no WhatsApp, tá? Aqui, olha, a molécula do benzeno, ela vai aparecer bastante aí para vocês, é bom que você saiba, né, o que acontece com ela. Olha, ela é um hexágono, ela pode ser representada dessas 3 formas aqui, olha, tá? Então, vejam aqui que eu tenho 3 duplas, olha. Essas são as duplas que eu falo para vocês, alternadas, olha. Tá legal? Aqui os carbonos não estão aparecendo, né, que é a fórmula zigue-zague que a gente chama, geométrica, tá? Mas você tem que entender que em cada vértice desse daqui tem um carbono, tá? E para você deduzir a quantidade de hidrogênio é só você contar as ligações, tá? E outra coisa, quando essa mesma molécula ela pode ser escrita assim, olha, um hexágono com um círculo aqui, ó. Tá? O que quer dizer isso daqui? A gente chama de anel ressonante, tá?
porque essas ligações aqui, na verdade, elas estão girando, tá bom? Então, uma representação melhor da minha molécula é esse hexágono com esse círculo. Não vão pensar que é o oxigênio. Tem muito colega de vocês que pensa que isso daí é oxigênio. Muito cuidado, tá? Isso daqui é um círculo ressonante, tá bom? Um anel ressonante dentro do hexágono, ok? Então é isso, pessoal. Olhem lá. Aguardem só um pouco aí, que eu vou mostrar as questões do Google Forms, né? Que essas mesmas questões, elas estão na escola, tá? Elas estão na escola de maneira impressa, para você tirar cópia, né? Tirar cópia na escola e entregar nos dias que tem que ser entregue, tá bom? Então, eu vou só colocar aqui, tá? Vou só disponibilizar aqui só para vocês enxergarem, tá? A nossa aula acabou, tá bom? Então, deixa eu só colocar o outro documento aqui. Aguarde só um pouco. Tá? Demora um pouco, mas é assim mesmo. Daqui a uns 5 segundos vai aparecer aí para vocês, tá? Então, olha lá. Esse daqui é a terceira atividade do terceiro bimestre, tá certo? Ela vai ser apresentada para vocês também no Google Forms, tá bom? Então, notem que essas questões aqui, eu sempre falo, e é sempre bom lembrar para vocês, que elas estão, por exemplo, aqui, olha, essa questão aqui, a terceira questão, a resposta dela é C5H9N402, né? Tá? Então, tem uns itens aqui, olha, várias respostas aqui. E no Google Forms, esse 3 aqui, ele não dá para colocar pequenino, tá legal? E aí você vai ter que olhar aqui nesse vídeo para você saber o que eu estou querendo falar lá. Então, quando eu botar esse 6 lá, tá legal? Esse 6, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Não dá para colocar, não dá para colocar menor. E você tem que entender. E você só vai entender, claro, se você estiver olhando aqui, se você tirar dúvida comigo no WhatsApp, ou se você estiver olhando aqui o que eu estou explicando. Tá? Por isso que é importante, pessoal, que vocês falem para os colegas de vocês, tá? É importante você ver esse vídeo, tá bom? Então, para você tirar as dúvidas. Então, esses números aqui que eu estou voltando a apontar para vocês, olha, esse índice, ele não dá para aparecer lá no Google Forms de forma de índice. Ele vai aparecer assim para vocês, tá? E você tem que saber quando eu for escrever lá, porque não dá para ser colocado em forma de índice, tá legal? Então é esse aqui, olha, tá? Vocês vão marcar, certo? Mesma coisa vai acontecer para o quinto. Só vai ter problema no terceiro e no terceiro, né? E no quinto, olha, porque as fórmulas estão assim, olha, tá? Então quem estiver assistindo esse vídeo, claro que vai entender o que eu estou querendo falar lá no Google Forms, tá certo? Então é isso, pessoal. Só botar novamente aqui. Acabou nossa aula. E obrigado.